Ok, esse vídeo tá difícil de gravar. Fala aí galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui com mais um vídeo, dessa vez pra falar sobre a série do Pinguim, uma série que assim, eu já tava dando tudo pra ela. Eu já tava colocando todas as minhas fichas nessa série. Ela ainda me surpreendeu, eu tô em choque. O Matt Reeves é um filho da puta. Pra quem não sabe, né, logo quando estreou o filme do The Batman, né, o filme mal saiu em cartaz, já tivemos um anúncio e a declaração que haveria séries e haveriam outras obras para pegar e expandir o universo de The Batman, para trazer outros elementos dessa retratação de Gotham City ali que poderiam contribuir para os futuros filmes do Morcego. E a primeira que pegaram, declararam que ia ter, e a primeira a estrear, é a série do Pinguim. Um personagem que sim já tinha aparecido, sim a gente já conhecia ele pelo filme do The Batman, mas convenhamos, ele foi quase um figurante de luxo. Ele tinha sim sua relevância para a trama, ele tinha seu ponto ali que ele tornava ele importantíssimo de estar ali, mas depois desse momento ele era total jogado de escanteio. A ponto dele nem aparecer mais praticamente durante todo o filme. Fora que o personagem que também não teve tanta abordagem, não teve tanto desenvolvimento, ficou realmente um personagem bem de lado. Até porque não tinha muito espaço para pegar e desenvolver ele durante o tanto de coisa que o filme queria pegar e abordar. Muito por conta disso acaba vindo essa série do Pinguim, mas também para fazer esse momento de transição, visto a forma como The Batman finaliza, com o início do declínio da família Falcone e dando esse gancho para provavelmente o Pinguim ser um novo chefão da máfia de Gotham. E meio que já deixava bem essa questão, pô, a série do Pinguim vai ser sobre isso. E eu imaginava uma série boa, visto tudo que The Batman foi, e tudo que The Batman desenvolveu, e a capacidade do Matt Reeves de fazer uma boa trama, mas eu não esperava algo tão bom como o que ele entregou. Inclusive eu risco dizer que eu gostei mais da série do Pinguim do que do próprio filme do Batman. E mais, eu arrisco dizer que o personagem do Pinguim agora ele é tão mais complexo e profundo do que o próprio Batman. Esse é o nível de filha da putagem do Matt Reeves. E o mais chocante ainda é que ele veio numa época que assim, filme de vilão nunca deu certo, obra de vilão nunca foi algo realmente bom. Talvez tenha um quadrinho aqui, um quadrinho ali que é totalmente focado no vilão, que realmente, puta que pariu, esse vale muito a pena. Mas normalmente são obras muito curtas, são obras muito básicas, assim. Por mais que tenham sua profundidade, são coisas muito breves ali, protagonizando o vilão. Porque raramente sabem fazer uma trama boa o suficiente pro vilão sozinho sustentar. Normalmente tem que recorrer à figura do herói sempre presente, sempre aparecendo. Ou pior, se pega e tenta desenvolver uma trama totalmente focada no vilão, às vezes o tiro sai meio pela culatra. Como por exemplo o filme do Coringa. E eu não tô nem falando do segundo, eu tô falando do primeiro. Aquela questão do pessoal simpatizar com o Coringa e ele se tornar um ícone. E aí fica muito nessa questão. A gente vai fazer um negócio pra romantizar a figura do vilão? A gente vai transformar o vilão num anti-herói? A gente vai deturpar completamente o que vai ter? Ah, mas vai ter o herói ou não vai ter? Fica sempre nessa zona. Aí chega o filho da puta do Matt Reeves, bota o pau na mesa e fala, é assim que faz. Porque nenhum desses problemas cai na série do Pinguim. É uma série boa o suficiente, o personagem é extremamente bem desenvolvido, mas sem aquela questão de você esquecer que ele é um completo filho da puta, que ele é um dos grandes vilões do Batman. Ele não necessita da figura do Batman a todo momento, easter egg aqui, easter egg ali, menção a coisa do quadrinho pra se desenvolver, pra ter sua própria importância. Inclusive, chega a certo momento você esquece que aquilo é pra ser uma adaptação de quadrinho. Por mais que sim, o fã de quadrinho vai pegar inúmeras coisinhas ali no decorrer dessa série, mas ele é puramente uma série de máfia. O foco da série é a queda da máfia de Gotham. Inclusive, isso é bizarro. Eu tô falando que é uma série de máfia, mas olha, eu fazendo paralelo do quadrinho, ele é praticamente Vitória Sombria dentro do universo de The Batman. Vitória Sombria é a HQ que pega e traz esse arco do fim da família de Gotham ali nas histórias do Batman. Essa transição da era da máfia pra era das aberrações, que são os vilões tradicionais do Batman. E aqui você não tem essa questão de era das aberrações, mas você tem esse fim da máfia para iniciar uma era do Pinguim. Só que a forma como fazem isso é tão boa, velho. É tão instigante, é tão interessante que você caga pra existência do Batman. É sério. E não é como se, puta, a série vai escalando, não sei o que. A série já começa muito boa. Os primeiros minutos da série, ela já tá na merda. Ela já tá um caos completo, assim, e você já tá instigado com o que diabos vai acontecer. Porra, não passa nem 5 minutos de série ali, o Pinguim já tá matando o novo chefão da máfia de Gotham. E o pior, por impulso.
O cara literal zoou com a cara dele, falou que o cara é feio, não sei o que. Ele foi meter uma bala no Alberto Falcone. E aí meio que essa ascensão do Pinguim vai sendo causada na tentativa dele de meio que corrigir todas as merdas que ele vai fazendo. Porque ele mata o Alberto Falcone, aí vem fulano procurando pelo Alberto ali, tentando descobrir o que aconteceu. Aí ele tenta jogar a culpa no Alberto e em outro filho da puta. Aí o filho da puta acaba vendo que o Pinguim tá manipulando. Aí tenta foder o Pinguim. Aí o Pinguim joga o pessoal que ele tava manipulando pra ir contra o outro. Coloca os dois ali pra se matar. Aí tipo, isso só vai indo no meio, só vai indo no meio. E o Pinguim vai sempre conseguindo sair dessa questão. E aí eu acho que vem um primeiro ponto que eu acho a série interessantíssima, que é o próprio desenvolvimento do personagem do Pinguim. Porque, de novo, é um personagem que eu achei ele tão complexo e tão profundo quanto o próprio Batman. E muito disso é por conta da imprevisibilidade dele. O Oz é um personagem que você simplesmente não sabe como ler. Você não sabe o que esperar das atitudes dele. Porque só nesse ping-pong que ele fica de sempre manipular alguém pra dançar na mão dele, pra meio que escapar das merdas que ele faz, você já percebe que ele é um manipulador filho da puta. Não só um manipulador filho da puta, mas um mentiroso compulsível. Tudo que sai da boca dele, você tem receio de confiar. Você e os próprios personagens. A todo momento estão falando, a gente vai realmente confiar num cara que já traiu Deus e o mundo? E o pessoal confia. E você não culpa o pessoal do confiar porque você mesmo tá com dúvida naquela questão. Eu acho que um dos exemplos onde isso mais fica nítido é a questão do Vic. Logo nos primeiros minutos da série, logo depois que ele pega, mata o Alberto e tudo mais, ele sai do prédio tentando transportar o corpo e ele encontra um grupo de adolescentes tentando roubar as rodas do carro dele. Na hora eu pensei, porra, transferiram o Jason Todd pro Pinguim. Agora o Jason Todd é filho do Pinguim, foda-se, mas não, é um personagem novo. O Victor, um personagem que é o único que sobra ali daquele grupinho, o Oz baleia todo mundo e o Victor ele fica meio naquela tensão, ele fica implorando pela vida dele e o Oz meio que faz uma tortura psicológica com o personagem, uma tortura tão forte, né, com esse anseio por viver, que ele meio que se submete às piores coisas possíveis. É o Vic que ajuda o Oz a esconder o corpo, depois é o Vic que joga o corpo ali pra Sofia Falcone, porque a gente já comenta sobre ela, pra meio que jogar a culpa na questão do Maroni. O Vic se mete em toda a questão da droga nova ali que o Oz junto com a Sofia acabam meio que distribuindo. Toda merda que o Oz se mexe, o Vic tá ali meio que pra ajudar. E é uma relação que nos primeiros episódios ela é completamente conturbada, abusiva ali, e você sempre fica temendo pela vida do moleque. Só que conforme o tempo vai passando, você começa a sentir que há um apreço de fato do Oz pelo Vic. Que o Oz realmente criou um afeto com aquele garoto, que ele realmente gosta da companhia dele e se importa com o que acontece com ele. E um dos elementos que mais transpassa essa confiança possível que o Oz cria com o Vic é que o Vic é, se bobear, o único personagem na série inteira que sabe sobre a mãe do Oz. Sendo que para todos os outros personagens ele falava que a mãe dele já tinha morrido. Só que apesar de tudo isso, mesmo quando você sente, pô, há uma relação de confiança, há uma relação de parceria, tipo, realmente um confia muito no outro ali, você tá com o pé atrás. Você ainda teme pela vida do Vic. Você não sabe se o Oz realmente gosta da presença do moleque ou se ele é só mais um bode expiatório que o Oz vai descartar assim por nada. Ou pior, se o Oz realmente gosta do Vic, mas em um dos ataques compulsivos dele, ele vai acabar mandando o moleque pro caixão. Porque é coisa que quase acontece com inúmeros personagens na série, e sempre os mais próximos do Oz. E não é como se tipo, a série vai avançar e vão pegar e desenvolver melhor essa questão. O Oz vai ficar um personagem mais fácil de se ler. Porra nenhuma. Mesmo com a série respondendo muitas coisas ali na reta final, principalmente mostrando como o Oz se tornou aquela figura, você ainda tem muitas incógnitas envolvendo as atitudes daquele personagem. O Oz tomou inúmeras atitudes nos 2 últimos episódios que eu não esperava. Que eu fiquei tipo, caralho, que filho da puta, cara. E nessa de você ficar, caralho, que filho da puta, são os momentos que você pega e fala, tá, e não é pra eu gostar desse personagem. É pra eu sentir repulsa, é pra eu sentir desgosto com as atitudes que ele vai tomando. É, de fato, um desenvolvimento de vilão, mesmo ele sendo o protagonista. E o pior é que a personagem que deveria ser a vilã do vilão, que é a Sofia Falcone, consegue ser ainda tão
protagonista quanto ele. Porque assim, a Sofia, que é uma personagem apresentada pouco depois da morte do Alberto e tudo mais, é a personagem mais transtornada pra tentar recuperar o Alberto, pra descobrir o que aconteceu com ele e tudo mais, e é quem mais surta quando descobre que o Alberto tá morto. Ela divide muito tempo de tela com o Oz, inclusive eu acho que ela tem mais tempo de tela do que o próprio Vic. E é uma personagem que tem uma construção psicológica tão boa quanto o próprio Oz. E algo que fica aparente até mais cedo do que o Oz, porque a Sofia começa a ser desenvolvida antes também. A Sofia tem o desenvolvimento, você tem o passado dela logo no episódio 4. E no episódio 4, puta que pariu, como eu fiquei puto naquele episódio. Porque eu não sabia se eu sentia pena da Sofia ou se eu xingava ela com todas as forças. Porque logo quando a Sofia aparece a primeira vez, primeiras coisas que eles falam, que ela acabou de sair do Arkham, que ela é diagnosticada com um monte de transtorno mental, que é uma personagem completamente doente, que é uma personagem extremamente perigosa, a Carrasco, né, que matou inúmeras mulheres enforcadas. Inclusive isso é uma easter egg que eu achei legal, né, envolvendo as HQs tanto do Longo Dia das Bruxas quanto do Vitória Sombria. Por sinal, por conta dessas duas HQs, no momento que falaram o nome dessa mulher, meu cu já trancou. Só que aí quando você vai pra esse momento do passado da personagem, você vê uma desgraçada totalmente diferente. No momento presente da série, quando falam ela tem transtorno mental, você acredita, ela aparenta ter transtorno mental, ela aparenta ter algum tipo de fobia social, ela aparenta ter dificuldade de se comunicar com os outros, ela aparenta ter comportamentos compulsivos obsessivos, aparenta ter essa questão pavio curto, e qualquer coisa que você falar perto dela, você tá completamente em risco. Tudo que falam dela, você pega e acredita, com a maior naturalidade do mundo. Só que quando você vai para o momento passado da série, nos 10 anos antes dela ir ser internada no Arkham, o que você vê? Uma personagem que, apesar de ser forte, apesar de ser muito racional, ela é frágil, ela é indefesa, ela é vulnerável. E acaba que a racionalidade e a vulnerabilidade dela é o que causa a ruína da própria personagem. No momento que ela começa a raciocinar um pouco mais sobre tudo o que aconteceu, sobre uma repórter investigando sobre questões de suicídios muito semelhantes com a mãe da Sofia, e a Sofia perceber que a própria morte da mãe tinha coisa errada, que apesar de terem feito uma organização ali para tentar ajudar mulheres que sofrem de depressão, que tem um certo indício a suicídio e tudo mais, meio que tudo aquilo era fachada para uma grande mentira. E no momento que ela começa a questionar, tudo cai em cima dela. Porque o responsável por todas aquelas mortes era, na verdade, o Carmine, que acaba culpando a Sofia, acaba usando a própria filha, que ia ser a futura líder da família, como um bode expiatório. E você vê todos esses comportamentos que sim, meio que comprovam muito os transtornos que falam que a Sofia tem, surgindo no período que ela tá no Arkham para tratar esses tais transtornos. Que ela desenvolve o que? Na base da tortura, colocando ela para confrontar pessoas totalmente agressivas, para ela tomar alguma atitude tão agressiva quanto, para comprovar tudo aquilo que estão acusando ela, até o momento que ela cede. Tudo aquilo que falam, ela comprova. Eu acho perturbador aquela cena que ela mata a mulher na porrada, socando a cabeça dela na mesa, logo depois vira pro médico falando que ela é inocente. Ela pode ser inocente pelo assassinato de todas aquelas que ela foi acusada, mas ela acabou de cometer um assassinato tão brutal quanto. E melhor do que isso, só o desgosto que ela passa a ter por conta da própria família. A única pessoa que ela pegava e tinha apreço dentro da família é o primeiro a morrer. Isso joga a Sofia num ambiente completamente hostil, que ninguém quer ter ela por perto. A única coisa que ela quer fazer é vingar o irmão. Todo mundo tá indo completamente contra, ninguém quer que a Sofia age, ao ponto dela virar uma bomba relógio. Nisso não só destrói muito do que a personagem, principalmente no Longo Dia das Bruxas, uma personagem que mostra de início tem muito apreço pela família, porque aqui ela não tem apreço nenhum, ela quer pisar na família a todo momento, é uma personagem que se torna tão manipuladora quanto o Oz para conseguir o objetivo dela, mas destrói isso de uma forma que fica muito interessante. Por mais que eu fiquei com medo quando falaram o nome Sofia Falcone, porque eu sei do que aquela personagem é capaz, no quadrinho eu não gostava dela. Aqui eu acho ela uma personagem tão interessante, se não mais interessante do que o próprio Pinguim. Só que os dois não têm desenvolvimentos tão diferentes assim. Por mais que nesse episódio 4, sim, eu tive um pouco de pena da personagem, isso não justifica todas as merdas que ela vai fazendo no decorrer da série toda. A Sofia faz coisas tão terríveis quanto o Pinguim, mas muito por conta das atitudes do próprio Pinguim, que faz atitudes tanto cruéis quanto a Sofia por conta das atitudes da Sofia. Vira um ciclo desgraçado. Só que diferente do Oz, a Sofia ainda apresenta alguns pontos a mais de humanidade. Momentos que ela se sente sufocada por tudo aquilo, momentos que ela realmente se sente culpada pelo que está acontecendo.
Eu gosto principalmente da relação dela, enquanto o Oz, ele tem o Vic, que traz um pouco da humanidade do personagem, mas você fica em dúvida dessa questão. A Sofia tem a Gia, né, que é a prima dela e tudo mais ali. E com a Gia você vê sim esse momento de humanidade, a forma como a família Falcone, as atitudes da família Falcone sufocam ela, e mesmo no momento que ela tenta fugir de tudo isso, ela ainda é uma Falcone. Mesmo no momento que ela insiste que ela é uma gigante, né, que ela é herdeira da mãe dela e não do pai, que ela vai deixar o legado dos Falcones sempre pra trás, ela se torna tudo aquilo que o pai era. Ao ponto que chega na reta final, ela realmente só tem aquele objetivo, se vingar do Oz. Se ela morrer, ótimo. Se ela não morrer, conseguir a vingança dela, ela vai abandonar literalmente tudo. É uma personagem que se torna mais fácil de ler. Ela é mais simples do que o Oz, por mais que ela tenha ainda muita profundidade. E essa racionalidade dela vai acabar indo até no ponto que ela pega pra eliminar o Oz, que tá sendo a grande ameaça, pega e se alia com o maior inimigo do pai dela, que era o Moroni. Que os Oz, inclusive, já tinha pisado um monte no decorrer da série também. Porque a série acaba que, num geral, fica esse ping-pong aí do Oz tentando se livrar de cada um, né? Tenta tirar a Sofia do rastro dele, se aliando ao Moroni, pra jogar a culpa neles, aí depois se alia a Sofia pra eliminar os Morones, pra enfraquecer os dois lados ali e depois tomar tudo. Só que acaba que, no fim, acaba que os dois se aliam pra tentar derrubar o Oz. E no meio disso a gente vai tendo um monte de treta, como por exemplo o desenvolvimento de uma nova droga ali em Gotham, que a Sofia cria pra tentar tomar o poder ali na família Falcone, só que acaba que o Oz toma o controle dessa droga ali pra comercializar por ele mesmo, né? Tem muita coisa que vai acontecendo, vira realmente um joguinho, vamos pôr, político entre as máfias de Gotham. Isso é muito legal. E o negócio vai escalando, vai crescendo tanto que chega um ponto que você esquece que tudo aquilo começou simplesmente porque o Oz meteu uma bala no Alberto. Até porque isso foi a coisa mais leve que ele fez também. Cara, a cena dele matando a mulher e o filho do Moroni, cara, aquilo me transtornou, mano. Aquilo me... Nossa, eu senti pena do Moroni também naquele momento. E eu xinguei muito o Oz. A partir do episódio 7 também, que é o episódio que traz mais da infância do Oz, traz a origem dele e tudo mais, eu passei mal com aquele começo. Passou aquela primeira etapa da infância, eu tive que pausar o episódio e tomar um ar, porque, velho, eu fiquei muito mal com o que aconteceu. A todo momento pegavam e falavam sobre a morte dos irmãos do Oz, que eles tinham sofrido um acidente. Só que no momento que revelou que aquilo aconteceu porque o Oz, por conta de uma brincadeira, prendeu os dois pra morrerem afogados, eu fiquei destruído. E mais destruído com isso, só o momento que mostra um pouco mais à frente e você não tem uma noção do impacto que essa morte teve no Oz. Você não tem uma noção se ele sentiu culpa ou remorso por aquilo que ele causou. Mesmo que de início tenha parecido um acidente. Essa questão que eu falei que o Oz é um tanto imprevisível, quando você vê a cena pela primeira vez, me pareceu, caralho, ele cometeu um erro que custou a vida dos irmãos, ele vai ser meio que assombrado por isso. Quando passa depois disso, a mãe dele tá destruída e ele tá numa naturalidade, numa tranquilidade que você se questiona, esse filho da puta planejou isso? Ainda mais quando você chega no último episódio e você vê a perspectiva da mãe dele e você fala, caralho, que moleque desgraçado, esse moleque é literal o diabo. Aquele discurso que a mãe dele começa a fazer no final, de que o filho dela é o diabo, caralho, ele se torna muito real. E aí a gente tem também mais uma camada do personagem sendo adicionada, porque é um personagem que, todo momento da série, ele fala que ele faz tudo pela mãe dele. O próprio mafioso ali, que era amigo da mãe dele ali, fala que o Oz é completamente devoto a ela. Tudo que ela mandar fazer, ele vai fazer. Só que aí você tem esse momento da Sofia colocando ele contra a parede, ameaçando arrancar o dedo da mãe dele, se ele não contar o que ele fez com os irmãos. E o Oz resiste. O Oz é um personagem tão egoísta e tão apegado às próprias mentiras dele, que mesmo colocando alguém em risco, ele vai se prender a essas mentiras pra tentar provar que aquilo é uma verdade, mesmo que todo mundo ali já saiba. O personagem é tão falso e tão difícil de se confiar, que todas aquelas promessas que ele fala pra mãe dele que ele vai cumprir, meio que nenhuma ele cumpre de fato. E uma que me destruiu muito do final mesmo é aquela questão, né, da mãe dele ficar num estado vegetativo, né, e o Oz tinha prometido antes que se ela ficasse no estado, ele iria dar fim à vida dela, porque ela não queria ficar naquela situação. Ele não faz. Eu por um momento acreditei que quando colocou ali no topo do prédio de Gotham e tudo mais, ele ia arremessar ela pela janela. Não, ele deixa a mulher ali tranquila, viva, de boa, e ela chorando, o corpo dela sem reação nenhuma, só que ele instintivamente chora. E o Oz de novo pleno, tranquilo.
Mesmo minutos antes ali, no momento que descobre que ela sofreu uma morte cerebral, ele cai no choro completamente. Você vê um momento mais vulnerável, mais humano do Pinguim sendo seguido por um momento extremamente cruel. Isso sem contar o que ele faz com o Vic também. Todos aqueles medos que eu tinha, caralho, o que vai acontecer com o Vic? Mano, eu não tô confiando nessa relação do Ross com o Vic. Olha só, tava certo. Eu terminei a série literal destruído, velho. Eu terminei a série muito destruído. Eu acho que isso sim tem que ser um desenvolvimento de vilão. Você consegue entender as atitudes dele, você entende um pouquinho como ele funciona, ele te surpreende em muitos momentos, mas em momento nenhum você esquece que ele é um vilão. A série do Pinguim em momento algum tenta pegar e romantizar a figura do mafioso, em momento nenhum tenta romantizar aquele personagem, tenta tornar aquele personagem algum tipo de ícone ou algum tipo de inspiração, como infelizmente o filme do Coringa acabou fazendo. Você se sente incomodado, você sente uma repulsa e você sente desgosto na presença do próprio protagonista. E não é um antagonista tão ruim quanto ele que vai melhorar a situação. E o melhor, de novo, sem nenhuma menção a qualquer coisa que faça parte da mitologia do Batman. E aí talvez seja o ponto mais estranho, por assim dizer, da série, porque eu acho muito legal fazer uma série de vilão sem depender da presença do herói. Só que, velho, vocês viram o tanto de merda que acontece no decorrer da série inteira? Como é que o Batman não interviu em treta nenhuma do que aconteceu ali? Das três, uma. Ou ele é um completo incompetente, ou tava acontecendo alguma merda muito mais fodida do que a família de Gotham se matando, ou ele começou a ver as notícias ali e falou, deixa que morram. Porque não é possível, passou na porra da TV ali, família Falcone morre quase toda envenenada. Eu fico imaginando o Batman ali, oxe, que pena. Alfred, me ajuda a retocar a maquiagem. Ou a parte do, acho que é Crown Point, o nome do bairro ali de Gotham, que já tinha sido inundado ali na parte do primeiro filme, que é um impacto muito grande que o primeiro filme causa na série. Isso é algo que eu achei legal, o desenvolvimento do Vic também tá relacionado um tanto a isso. Aí aquele lugar explode de novo e nada do Batman. Acham um corpo, acham droga que tá sendo traficada e produzida ali, acham um corpo do Maroni ali, nada do Batman. Chega a ser um pouquinho estranho em alguns momentos, porque é uma treta grande, não é uma treta contida ali em Gotham, é uma treta que sai muito do controle. E acaba ficando muito aquela impressão, deixa que morram. Eu achei inteiro, briguem desgraçados, façam times e se matem, porque é exatamente isso que tá acontecendo. O máximo que você tem menção Batman ou personagens que fazem parte da mitologia do Batman é o finalzinho, onde você tem uma pequena menção a Selina Kyle e você tem ali o bate-sinal acendendo quando o Pinguim tá na torre dele. Cara, nem, por exemplo, o Gordon, você tem citação nele. Sempre que tem algum momento que a polícia tá envolvida, como por exemplo o assassinato dos Falcone, são outros oficiais, são outros detetives que vão ali, você nunca vê o Gordon necessariamente. E não faz falta. Você consegue reconhecer Gotham, você consegue reconhecer aquelas tretas e você ainda consegue ver o impacto que aquilo vai causar em um futuro filme do Batman sem a necessidade de tornar isso explícito. Você consegue ver o Pinguim como uma grande ameaça agora pra Gotham, podendo se antagonizar o morcego. E é a primeira vez que eu consigo fazer isso, caralho. Eu pensava em vilão do Batman, eu pensava em Coringa e Duas Caras. Pra mim eram os que mais se destacavam. O resto eu ficava, tem uma ótima galeria de vilões, mas a grande maioria ali eu não ligo tanto. Por mais que tenham boas histórias, tenham bons desenvolvimentos, tenham boas origens e tudo mais, são poucos ali que me cativavam. O Pinguim não era um deles. O Pinguim eu nunca gostei. Inclusive eu acho que eu nunca li uma HQ que o vilão principal era o Pinguim. Não tenho interesse, não tenho esse apreço. E agora eu tô achando o Pinguim um personagem incrível. Onde é que eu vejo esse Pinguim nos quadrinhos? Eu quero muito saber, eu quero ler coisa desse Pinguim. Eu tô realmente chocado, velho. Eu tô chocado que eu gostei pra caralho da série do Pinguim. Por mais que eu acho sim que a Sofia roubou cena em diversos momentos da série, mas puta que pariu, que série legal. Eu acho que é provavelmente uma das melhores séries que eu vi esse ano, sem sombra de dúvidas. O que faltou de série da Marvel, principalmente coisa boa ali, caralho, o Pinguim compensou. Eu tô chocado, eu tô incrédulo. Mas enfim, é isso. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam sobre a série do Pinguim, se gostaram, se não gostaram, o que acharam em relação ao filme do Batman e o que estão esperando agora das futuras produções, né? Tanto o segundo filme quanto as futuras séries. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!